Pessoal, nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. O governo peidou e revogou a medida de fiscalização do Pix, mas não pense que agora vai ser um mar de rosas, porque não vai. E eu vou te explicar o porquê, mas também não precisa ficar depressivo, porque isso também não é uma coisa boa pro governo, não vai adiantar nada os ataques que eles vão fazer daqui pra frente, eu vou te explicar o porquê também. Vamos dar uma analisada no discurso desse parasita aqui. Apesar de todo o nosso trabalho, com o apoio da imprensa, eu preciso agradecer muito a imprensa, que foi parceira da gente na tentativa de afastar essas mentiras. Infelizmente não colou, né? Não colou porque a verdade estava escancarada para todo mundo ver. E não tinha como passar pano, não tinha como inventar alguma coisa mirabolante que cegasse a população para uma norma tão simples quanto essa, que é: nós vamos te vigiar caso você movimente no mínimo R$5.000 na sua conta por mês. Então, mesmo com a imprensa fazendo este maravilhoso papel dela tão bem feito, né? Que é ser o veículo oficial de propaganda da ditadura comunista brasileira, mesmo assim não funcionou, né? Quem diria? Então aqui ele agradece muito ao apoio da imprensa, né? O apoio certamente remunerado que ela fez, mas não colou, cara, não funcionou. Essas pessoas sem escrúpulo nenhum de, com vista a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país e inclusive abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. Infelizmente, esse dano é continuado, e por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. Criminosos inescrupulosos, diga-se de passagem, pessoas do país inteiro que decidiram com o celular na mão simplesmente expor a sua indignação na internet. Bonzinho mesmo é o Lula, né? Impondo ali o sigilo de 100 anos dele em gastos do cartão da Janja com o nosso dinheiro. E queria dizer também que a Receita Federal, com o apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país, com base nas mentiras que foram divulgadas. Então a Receita Federal, com a Polícia Federal e a AGU, irá atrás de responsabilizar essas pessoas. Cara, dá pra sentir o ódio no olhar e na fala desse parasita por não ter conseguido avançar os planos dele como ele gostaria. E no caso aqui, ir atrás de responsabilizar as pessoas é, na verdade, a caça às bruxas que vai acontecer agora, né? O Nicolas Ferreira certamente vai e já está recebendo retaliações. A gente já viu aí deputados sendo presos por opinião, crime de opinião, e eu não duvido nada que isso aconteça com ele também. Mas os caras estão no ódio, na força do ódio, e isso fica mais claro ainda quando ele diz isso daqui. Acho que essa luta é de todos nós, de todas as pessoas de bem, das pessoas que defendem a verdade. Agradeço vocês e conto com vocês nos próximos rounds dessa luta aí que virá. Essa luta vai continuar. Pois é, né? Próximos rounds, então fica bem claro que isso não foi um recuo com o rabinho entre as pernas, eles vão atacar de volta e dessa vez vão voltar com ódio no coração. Então não pense que nós vencemos a luta e que agora você pode usar o seu Pix aí tranquilamente sem ser vigiado. O Nicolas acertou muito naquele vídeo que viralizou, que ele fez, mas ele errou muito fazendo um outro vídeo depois dizendo que agora tá tudo bem, que você pode relaxar, pode usar o seu Pix que nós já vencemos. Meu amigo, não relaxe. Busque alternativas porque o grosso vai entrar em 2026, eu te garanto isso. Porque imagina bem, imagina que você é casado e você diz pra sua esposa que instalou câmeras de segurança na casa ali pra ver se ela está te traindo. E de repente ela reclama, esperneia e diz que quer privacidade. E depois de muita discussão, muita briga, você diz: olha, calma, tá bom, tudo bem, as câmeras estão aí, eu já instalei elas, tá tudo aí. Mas eu não vou assistir as gravações, tá bom? Tudo bem? Tudo certo? É basicamente isso que tá acontecendo, cara. Eles já têm a máquina funcionando, eles já têm
tudo preparado para te vigiar, o Drex já foi implementado na verdade, já estão sendo feitas transações de teste do Drex. Até o final deste ano, provavelmente, o Drex já começa a ser implementado em larga escala na sociedade, eles já estão com tudo montado para vigiar cada um dos seus passos e não só monitorar, como também controlar, colocar as mãos no seu patrimônio, no seu dinheiro. Então você acha mesmo que só porque eles disseram que vão voltar atrás, eles vão voltar atrás mesmo e você tá livre disso, do monitoramento? Você é inocente a este ponto? Eu acho que não, né? Então não se engane. O que eles estão fazendo é exatamente o que fizeram com o imposto por importação. Você lembra da comprinha, da Shein, que todo mundo se revoltou, teve uma revolta popular na internet e eles voltaram atrás? Pois é, eles recuaram e poucos meses depois voltaram com pequenas mudanças na regra e taxaram do mesmo jeito. E essa é uma estratégia já manjada de governos. É a mesma estratégia que está sendo aplicada aqui. Primeiro eles implementam uma medida ultra impopular, só para botar o pezinho na água para sentir a temperatura. Se ninguém reclamar, passa, e se gerar revolta popular, se todo mundo reclamar, e o país inteiro se mobilizar, o que eles fazem? Não, calma aí, não vai ser bem assim não. A gente vai voltar atrás, vai rever isso daí. E aqui no caso, quando a normativa vai enfiar 36 centímetros de pica grossa na sua conta bancária, no seu fundão, daqui a pouco tempo eles vão rever e vão dizer, olha, não são mais 36 centímetros não, agora é só 34, tá bom? E todo mundo fica passivo, pacífico, aceita e eles avançam. Cada vez mais eles avançam. Mas cara, por mais desesperador que seja saber que isso vai acontecer, né? Eu não sou nenhum vidente, cara. Eu só tenho 2 neurônios e tô dizendo aqui pra você o que vai acontecer. Mas calma, que isso não é o fim do mundo, não precisa ficar depressivo, porque no fim, isso vai acabar acelerando a queda deles. Sabe por quê? Eu te explico aqui, ó, no post que eu fiz lá no X. Eu postei o seguinte texto. Sabe o que é interessante desse movimento? Não adianta recuar agora, não tem mais volta. Vocês abriram a caixa de ferramentas para todo mundo ver. Foi tirado o véu dos olhos do cidadão comum. Ele, que até alguns dias atrás confiava cegamente no Pix, agora passa a perceber que está sendo monitorado. Esse indivíduo passa a ter um senso de urgência para solucionar a desesperadora sensação de que, a qualquer momento, pode ter a sua riqueza confiscada. O papel moeda voltou a circular, mas rapidamente as pessoas percebem que não tem como abdicar da comodidade a qual elas estavam acostumadas para voltar a utilizar um sistema arcaico. O resultado? Elas vão buscar cada vez mais soluções digitais descentralizadas. A caixa de Pandora foi aberta. A adoção do Bitcoin e de soluções em blockchains focadas em privacidade se acelera no Brasil. Bom trabalho, governo. Ninguém faz um marketing melhor do Bitcoin quanto vocês. E aí eu recebi uma enxurrada de comentários dizendo: ah, mas isso seria ótimo, mas no Brasil, cara, o brasileiro é gado. O brasileiro nunca vai se interessar por Bitcoin, blockchain, eles vão aceitar como gadinho que sempre foram e vão voltar a usar o Pix e viver a sua vida pastando tranquilamente na gadolândia chamada Brasil. E eu nem discordo disso, tá? Quem diz isso, na verdade, está coberto de embasamento, né? Pelo que a gente já viu acontecer aqui várias vezes. Só que o que essas pessoas estão ignorando, o que essas pessoas não estão entendendo é que as pessoas comuns, na verdade, elas não precisam se interessar por isso, por Bitcoin, por blockchain, por nada disso. A adoção vai acontecer independente do interesse delas. Sabe por quê? Tem uma teoria de Mises chamada Teoria da Regressão Monetária que explica muito bem exatamente como é que acontece a curva de adoção de alguma coisa até que ela se torne de fato uma moeda de troca. E o primeiro passo para que isso aconteça não é toda uma população se interessar e estudar aquele meio de troca. Eu duvido que quando você começou a usar cartão de crédito, você se interessou em saber como é o mecanismo por trás do funcionamento do cartão de crédito, de onde sai o dinheiro, como entra e como é o algoritmo da maquininha para passar aquele cartão de crédito. Não, você simplesmente adotou porque o mercado aceitou aquilo como um todo. E é assim que vai acontecer aqui também, porque o primeiro passo, segundo a teoria da regressão monetária, para que algo seja adotado como meio de troca, é aquilo ter um valor intrínseco de uso direto. Ou seja, tem que ter uma utilidade, tem que ser útil por si só. E no caso aqui do ativo que a gente está falando, que é o Bitcoin, a maior utilidade do Bitcoin já é o fato de ele ser uma reserva de valor. E isso aqui, meu irmão, se você acha que não e tal, cara, você tá atrasado, eu não vou nem te responder, porque isso já é indiscutível. O Bitcoin é a melhor reserva de valor já confirmada da humanidade
nos últimos 16 anos. Só que agora, aqui no Brasil, vai ter outra utilidade ficando muito clara na mente das pessoas, e em especial, especificamente, aqui eu tô querendo dizer, os micro e pequenos empresários, e até os grandes empresários mesmo, fica bem claro agora na mente deles o fato de o Bitcoin ser inconfiscável e de não ser fácil de monitorar. Não é impossível de se monitorar, mas não é fácil. E é isso que abre espaço para existirem soluções de segunda camada que o tornem, de fato, impossível monitorar, como é o caso da Muzi, da solução que a Muzi oferece. Para quem não sabe, eu sou um dos embaixadores da Muzi aqui no Brasil, que basicamente ela é uma empresa que começou, que chegou aqui como uma ponte segura para as pessoas comuns protegerem o patrimônio delas comprando Bitcoin sem KYC. Ou seja, de forma privada, sem que ninguém saiba, sem que ninguém vigie o que a pessoa está fazendo com o dinheiro dela. Só que sabe o que é muito interessante, o que é muito louco, que eu fiquei sabendo que começou a acontecer depois que essa história aí do monitoramento do Pix começou a rodar aqui no Brasil? O que começou a acontecer na Muzi, que nem era o objetivo dela, é que os pequenos empresários começaram a usar o serviço como se fosse um proxy para receber Pix dos clientes. O cliente deles tinha que pagar um Pix num valor X e, ao invés de passar o Pix diretamente para a empresa gerava o QR Code pela Muzi, passava para o cliente fazer o pagamento e pronto. Agora aquele dinheiro que o cliente pagou não tinha mais os olhos de ninguém sobre ele. O dinheiro estava sob posse exclusiva do dono daquele pequeno negócio. E é muito louco, que as soluções surgem e o próprio mercado depois vai se moldando e vai dando determinado uso para aquela solução de acordo com a demanda daquilo, Só que aí existe uma pequena limitação ainda até esse momento que eu tô gravando isso daqui. Existe a limitação da Muzi, que é o seguinte: por enquanto, ela ainda depende de funcionários ali fazendo as transações manualmente via P2P. Então é por isso que a Muzi tem uma transação mínima hoje de R$1.000 ali por transação, porque para valer a pena, para que a Muzi consiga taxas competitivas, cada transação tem que ter esse valor mínimo. Só que eu vou dar um spoiler aqui, que eu já sei que vai acontecer em breve. Os caras já estão criando uma ferramenta automatizada para que não exista mais esse limite. Ou seja, em breve, quando as transações da Muzi forem automatizadas, os próprios clientes vão poder ir lá através de um aplicativo e gerar o QR Code deles para receber pagamentos bem menores e de forma praticamente instantânea. Então, o que vai acontecer em breve é que os serviços que fornecem soluções como esses que a Muzi oferece vão poder ser implementados já na operação de pequenos negócios. Então o cliente começa a ficar exposto à blockchain, a serviços de segunda camada do Bitcoin, sem que ele mesmo entenda o que é Bitcoin. O cliente vai estar pagando um Pix, o dono daquele estabelecimento vai receber em Bitcoin, ou em DPix, ou em alguma outra stablecoin via blockchain. E em breve toda a população começa a ser exposta e começa a transacionar Bitcoin e outras criptomoedas sem precisar ficar horas estudando o que é a tecnologia, o que é blockchain, o que é aquilo, entendeu? É assim que começa uma curva de adoção e é assim que o governo vai perder o controle sobre o dinheiro das pessoas ao longo do tempo, porque a maioria das pessoas é assim, trouxa, é gado, é QI 83, mas tem uma classe, tem uma raça de seres humanos que sustenta o país, que movimenta a economia, que faz com que a humanidade vá para frente e prospere, que essa raça não é burra não. Que esses indivíduos, sim, eles não são imbecis, eles não são completos idiotas. São pessoas inteligentes, em sua maioria honestas, que vão encontrar maneiras de manter os seus negócios com eficiência e lucratividade. Eu tô falando dos empresários, dos empreendedores. Eu nem tô falando de donos de grandes empresas. Eu tô falando do microempresário. Eu tô falando do dono da lojinha na sua esquina. Essas pessoas vão se deparar com esse tipo de solução, vão implementar nos negócios delas e vão impulsionar a humanidade para frente, independente do peso do chicote do parasita nas costas deles. E vai chegar um momento, e tá chegando esse momento, onde o peso é tão grande, é tão pesado, esse chicote, que a única alternativa será, meu amigo, opt-out, sair desse sistema. Adotar um novo sistema que independa de governos. E eu não sei você, mas eu me considero privilegiado porque por mais que esteja difícil, por mais que a gente esteja sofrendo, eu me considero uma pessoa privilegiada por poder viver o momento histórico em que isso provavelmente vai acontecer. Eu não vou ser fatalista de dizer vai acontecer com certeza, porque existem inúmeras variáveis, mas tudo indica que a libertação da humanidade acontecerá ainda na nossa geração.
E eu sou muito grato por poder ver isso acontecer, por poder ver a justiça sendo feita. Por hoje é isso. Se quiser conhecer a Muse, eu vou deixar aí na descrição um link para você de uma aula onde eu te explico como fazer uma transação ali pela Muse e ter o seu patrimônio protegido, tá bom? Tô deixando aí na sua tela mais um vídeo interessante, que se você gostou desse aqui, com certeza você vai gostar desse vídeo aí também. Então clica nele e eu te vejo em alguns segundos.